Olá, bom dia. Demorei dessa vez a trazer para vocês a quarta e última etapa desse nosso, vou chamar de estudo, nessa nossa conversa sobre esse gênio da literatura, Dostoiévski. Esse aqui, o quarto romance, o quarto volume da obra completa. E são romances da maturidade e também outros que eu confesso a vocês que passei batido. Porque o adolescente e os irmãos Karamazov me tomaram bastante tempo. Mas completa esse volume aqui, pequenos contos, pequenas histórias, como Esquema para o Grande Pecador, o Crocodilo, o Mujik Marei, Uma Doce Criatura, O Sonho de um Homem Ridículo, que esse eu pretendo fazer a leitura, mas não vou falar a respeito. E Excertos Diários, Diário de um Escritor. Bom, o adolescente, eu falei já aqui num vídeo anterior, qualquer coisa sobre ele. É um livro descompromissado. É um livro que Dostoiévski começa a escrever já imaginando os irmãos Karamazov. Então ele pega um rapaz, filho bastardo de um aristocrata que está em decadência, e ele passa a narrar as peripécias, aventuras e desventuras deste rapaz, deste adolescente. Não é um romance famoso, mas é uma história muito boa. Ele perde a força no comparativo com a obra que vem a seguir, que é Os Irmãos Karamazov. Os Irmãos Karamazov é o mais perfeito exemplo de história escrita para lhe deixar curioso, porque há um crime. Muita gente esquece que esse livro não é apenas a conversa do inquisidor com Ivan, ou os devaneios beatíficos de Alyosha, nem tampouco é a imoralidade de Grushenka e de outras mulheres que compõem essa obra. Não é, ela é montada em cima do temperamento horrível de Dmitri Karamazov. Mas nada se compara à estrutura moral do pai dos irmãos Karamazov, que na realidade não são 3, são 4, porque há um quarto filho bastardo do velho Karamazov. E é esse filho bastardo que circula no entorno da obra terá um papel de relevância nessa história. É supervalorizado o fato do ateísmo de Ivan, vamos dizer assim, das características dele anticristãs, não é? Mas, na realidade, para mim, é a parte mais interessante. O qui pro quo do roubo de Dmitri, que justificaria os acontecimentos, são derrubados depois, porque o Dmitri já estava com o dinheiro. Quando há o assassinato, e eu estou tentando aqui não dar spoiler, porque ficaria desinteressante para vocês. Porque, na realidade, como diz Nabokov, é uma história detetivesca e um exuberante romance de mistério. Sim, é. Porque o pai Karamazov, um velho lascivo, um velho horrendo, é uma dessas vítimas que a gente diz assim, oba, ainda bem que foi.
Então ele é assassinado, e qual dos seus 4 filhos foi o assassino? E essa dúvida e essa suspeita permeia toda a obra. Permeia toda a obra, e nós chegamos realmente a pensar que foi fulano, foi Beltrano, foi Cicrano. Pessoalmente, eu concordo muito com a opinião de Nabokov, quando ele diz que toda aquela parte do monge, com a Alyosha, aquele negócio, todo aquilo tudo teria sido dispensável e teria feito um romance um pouco mais enxuto. Mas é típico dos russos, vimos isso em Anna Karenina, não é? É típico dos russos essa largueza de esse tamanho, espaço para narrar uma história. E depois nós ficamos pensando assim, mas se tirasse, não ficaria faltando o núcleo central da personalidade de Alyosha? Um jovem cheio de ideais religiosos, cheio de maravilha disso e daquilo. Tem uma característica em Dostoiévski. Hoje eu estou com dificuldade de concatenar as ideias, porque minha filha fez um exame e eu estou preocupada um pouquinho. Bom, uma característica de Dostoiévski é que ele costumava nomear seus personagens, principalmente os principais personagens, com nomes que significavam alguma coisa. Por exemplo, em Crime e Castigo, Rachmaninoff significa dissidente, o que ele realmente era. Aqui, por exemplo, a cidade onde os Karamazov moravam, você não sabe até quase o final. E quase no final você fica sabendo que eles moram numa cidade chamada Skotoprigonievsky. Isso significa lugar para onde o gado é tangido, local onde o gado é selecionado para venda ou abate. Dostoiévski é cheio desses pequenos truques, né? Os personagens femininos de Dostoiévski sempre me interessaram muito, principalmente as velhas senhoras, as matriarcas, né? As donas de 200.000 almas, não sei mais o que. Vocês sabem que 200 almas significam 200 escravos. Escravos brancos pertencentes a pessoas muito ricas na Rússia. Ele cria aqui a Grushenka, que é uma dessas mulheres infernais que só ele soube criar magistralmente. Ela faz um jogo perverso entre o filho e o pai, gerando com isso um antagonismo feroz que vem a desaguar num drama do qual Dmitri é o principal suspeito, mas não significando que os outros não sejam suspeitos também. Uma coisinha que a gente observa, por exemplo, é que quando Dmitri foge e está se embebedando na companhia de Grushenka, você teve que ler 75 páginas de menor importância para chegar num fato importante. Por isso, quando me perguntam qual é o meu livro preferido de Dostoiévski, eu digo Crime e Castigo, embora ele tenha lá também suas falhas no enredo, mas é o que eu prefiro. E
por exemplo, o monge Zósima. Ai, eu achei um tédio ler sobre aquilo. E, mais uma vez, eu me reporto a Nabokov, quando ele diz: toda a longa e débil história do monge Zósima poderia ser eliminada do romance sem afetá-lo. Afetaria, entretanto, a personalidade de Alyosha. É um livro que não lhe causa prazer. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Dos livros de Dostoiévski, os que me causaram maior prazer foi Noites Brancas, aquele conto delicioso. Foi o Duplo, um livro ao qual não foi dada tanta importância, mas que relata a dupla personalidade de um funcionário do governo, cansado, estressado, com medo de perder o emprego, e que começa a ver a si mesmo como seu maior rival no emprego. E começa a criar fábulas e visões grotescas. O terceiro livro de Dostoiévski, que eu gosto e me divirto com ele, é O Marido Eterno, O Eterno Marido. Por quê? Porque mostra um lado da sociedade russa de compreensão com coisas que nós latinos não suportamos de jeito nenhum. É aquela mansidão do marido enquanto a mulher pinta e borda. Então, meus queridos, eu realmente terminei essa minha pequena saga. Aconselho que vocês, se pegarem o livro, leiam, que é O Adolescente. Ele é narrado na primeira pessoa, eu estou voltando ao começo do vídeo, mas é para acrescentar alguma coisa de mais substância ao adolescente, que ele merece, não é? Ele diz aqui, por exemplo: não sou e nem quero ser literato. A impressão que você tem é que é Dostoiévski quem está falando, mas não é. Arrastar a intimidade de minha alma e uma bela descrição dos meus sentimentos pelo mercado literário seria, a meus olhos, uma inconveniência e uma baixeza. Ora, o escritor escreve essas palavras, mas escreveu o jogador. Ele que era total e completamente viciado em jogo. O outro livro, esse aqui não é dos meus prediletos, li porque estava nesse trabalho com vocês. Agora, outro livro comovente e completamente, eu diria até, que de uma certa maneira aquele príncipe Mishkin dá raiva na gente de tão idiota que ele é, de tão inocente. Aquilo é quase uma distopia. Porque será que existe alguém tão inocente assim? Na qualificação do príncipe Mishkin, que ele já estava, ele tinha dinheiro, ele tinha cultura, então como poderia ser tão tolo? E assim vai. Mas, por exemplo, tem uma personagem que ele cria em Um Jogador, uma viúva poderosa que todos os netos, parentes estavam esperando ela morrer para ficarem com o dinheiro dela, que vai para aquele local onde tem o cassino, cheia de reclamações contra o jogo, e ela própria se vicia no jogo, perdendo toda a fortuna. Então, Dostoiévski é um compêndio de personalidades com uma psicologia doentia, amoral, muita amoralidade nos livros dele e muito pouco de qualquer imoralidade.
É um escritor que apela para o pieguismo, quando ele cria personagens infantis que estão sempre desmaiando de fome, que estão sempre tendo convulsões. A epilepsia está presente praticamente em quase todos os personagens de sua obra. Um ou outro tem essa característica. E o primeiro livro dele, Gente Pobre, do qual eu falei um dos primeiros vídeos, eu considero uma obra epistolar, ela é uma obra epistolar, mas de uma tolice enorme, porque eles eram vizinhos, janela de um via a janela do outro, mas se correspondiam por cartas e não podiam se encontrar para que ninguém falasse mal, e não podiam se amar porque eram ambos muito pobres, e no final das contas ela se vende a uma pessoa mais rica. Então, todos esses contrastes morais surgem na obra de Dostoiévski. Surgem e não surgem de passagem. Surge, por exemplo, como o aristocrata que vive às custas de uma viúva riquíssima em Os Demônios. Um homem que se diz culto, mas que ninguém nunca testou a cultura dele. Que diz que escreveu isso e aquilo, mas ninguém nunca viu. Mas que se afunda numa conspiração patética. Patética. Personagens que são violentamente maus, mas que com 2 gritos de um personagem qualquer se tornam mansos como cordeirinhos. Existem esses contrastes na obra de Dostoiévski. Eu diria a vocês que praticamente não vou ler mais nada dele, nem nada mais sobre ele. Encerrei esse ciclo. E queria pedir a vocês uma coisa muito simples. Escolham um outro tema, mas não de um escritor que tenha uma obra, 2. E, pelo amor de Deus, não me peçam Carla Madeira. Não desce. Não desce. Mas um escritor de porte que tenha escrito muitos livros para a gente conversar sobre eles. Pode ser? Então, estamos quase a 20 minutos, que é o nosso tempo estabelecido para conversar aqui. E eu agradeço toda a atenção que tivemos, agradeço os comentários e até a próxima. Tchau.